A gente está recebendo aqui Ronaldo Lemos, que a Camila, no off-record aqui, já falou que é a nossa referência para muita coisa, né? Então, Ronaldo, começando aqui com esse nosso papo e aproveitando, né, que você já teve algumas conversas, conseguiu aí olhar um pouco do evento, não é a primeira vez aqui, né? Você já é uma referência para tudo isso. Qual que é a importância de um festival como o South by Southwest para a hora que a gente volta para o Brasil e olha para os nossos negócios ali? Camilo, eu acho que é importantíssimo, tanto que a presença brasileira aqui é cada vez maior, né? Muito impressionante como o Brasil adotou o festival. E eu acho que as pessoas vêm para cá em busca de inspiração, conexão, porque você acaba encontrando muita gente, e para saber qual é o estado atual da tecnologia e das questões envolvendo a tecnologia naquele momento. E eu acho que isso o festival faz super bem. Ele dá esse espaço, né, de conexão. Eu adorei que a música esse ano tá junto com tecnologia, então deu aquela misturada. Você não precisa ficar depois, para quem gosta de música, que é o meu caso, para acaba juntando as duas coisas. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa bem única essa experiência, vamos dizer, em múltiplas áreas simultâneas: cinema, tecnologia, música e design, programação. Então tá bem legal, cara. E quem vem aqui acaba se inspirando de um jeito ou de outro. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Sempre que a gente olha para os festivais, a gente olha uma distância muito longa entre os nossos negócios, a aplicabilidade de tudo isso, né? E eu acho que quando a gente fala de futuros hoje, as coisas estão muito mais próximas e o que a gente precisa é exatamente, voltou para o Brasil, como é que eu trago isso pro nosso dia a dia? Você conseguiu curtir alguma coisa do festival ou foi só palco? Eu tive uma agenda bem intensa esse ano, assim, eu acabei participando de muitos eventos e consegui curtir naqueles espaços, nos intervalos ali. Vi muitas falas legais também, aqui, especialmente na Casa São Paulo. Achei que tinha coisas muito legais acontecendo aqui. E assim, queria ter ficado mais, porque geralmente eu venho e fico uma semana toda. Dessa vez eu tive que concentrar em 4 dias e assim, tentei tirar o máximo desse período, mas fica aquele gostinho de que você está indo embora com um pouquinho de fomo ali, de que você vai acabar perdendo alguma coisa, né? Como é típico de festival, acho saudável, inclusive, mas, enfim, foi rápido, cara. Imagino. Ainda mais com eu sei o seu motivo de voltar para casa esse ano, então tá mais do que ter um bebê em casa, né? Quem assiste nossos conteúdos vê muito uma entrevista que você deu na CNN pro Felipe, e você traz a história de como é que você fez a jornada dos agentes de e-commerce. E a gente usa muito isso como referência, que foi também o papo aqui do festival até agora, né? Ontem a gente teve o CEO do Cloudflare falando exatamente sobre essa questão do agente e-commerce e tal. Mas deixa eu trazer para o teu papo aqui. Você teve 2 toques muito importantes na própria Casa São Paulo, né? Um olhando muito para um lugar que é muito caro para você, que é a regulação, para onde a gente está indo com tudo isso, e um papo com o MWeb, que é a grande referência, acho que sobretudo para os brasileiros, quando a gente fala de South by Southwest. Mas voltando ali, uma coisa que a gente tem sentido no grande olhar do evento é que esse tema da regulação, ele é muito mais do que um incômodo do que uma solução. Como é que você está vendo isso? Você teve um painel aqui que você discutiu sobre isso, né, com o desembargador, com todo mundo ali. Conta um pouquinho pra gente. Olha, a regulação no Brasil é um grande desafio, né? Porque o Brasil está com uma lei no Congresso sobre inteligência artificial. Eu, particularmente, sou muito crítico a essa lei. Eu acho que é uma lei que copia o modelo da Europa. E pior, de uma Europa de 2019, porque a própria lei europeia agora, a Europa... É quase bloquear a evolução, né? Não é a Europa passou essa lei e chegou à conclusão agora que essa lei é um problema, porque está dificultando a competitividade europeia e numa área que é essencial. Então, eu acho que o Brasil não tinha que copiar ninguém, tinha que fazer a lei nossa, tinha que olhar para dentro, olhar para as capacidades da sociedade brasileira, olhar para as necessidades do trabalhador brasileiro e fazer uma lei brasileira, né? Não tem que importar o modelo europeu. Agora, o grande desafio é o seguinte: o
Brasil precisa ter capacidade de atuar em IA. A gente ficar dependente de modelos de IA externos, isso aí me preocupa muito. E isso é uma coisa que ficou de fora também do processo da lei. A lei não estabelece ali pontos para recapacitar o trabalhador brasileiro, ela não coloca o Brasil em termos de competitividade nessa área. Então é curioso porque a própria lei europeia faz isso também. Lá eles regularam e fomentaram. E a lei brasileira copiou a parte da regulação, que já acho que é um erro em si, e não copiou a parte de fomento. E eu acho que isso precisa ser revisto. Ainda tinha uma parte boa e nem essa veio. Né? Essa não entrou. Né? Deixa eu pegar o teu olhar sobre isso. Você trouxe Brasil e IA. Uma coisa que a gente está vendo muito aqui também é a história dos data centers, né? Essa evolução dos data centers no mundo. E o Brasil tem um lugar especial nessa conversa. Como é que você está vendo isso? Então, o Brasil tem muita energia renovável, né? Só para você ter uma ideia, em 2023, 93% da geração de energia renovável, geração centralizada, porque na descentralizada é 100% renovável, né? É solar, é eólica e outras fontes. Então, a média mundial de renováveis é 28%. Os Estados Unidos está, inclusive, abaixo disso. Então, quando você liga um data center nos Estados Unidos, 80% da eletricidade vem de fósseis, você está queimando combustível fóssil para mover aquele data center, e 20% vem de renovável. No Brasil, é o contrário. Você liga um data center no Brasil e a maioria da energia usada é renovável e um percentual pequeno vem de fósseis. Agora, isso em si não resolve nada, porque o data center só é benéfico se a gente tiver planejamento. Porque o Brasil ser fornecedor de terreno para data center não faz o menor sentido. E nem colocar data center em área onde tem falta de água, estresse hídrico, onde a eletricidade renovável não está imediatamente disponível. Então, é tudo um jogo de planejamento e de inteligência, especialmente para o data center gerar emprego, porque também a empregabilidade do data center é muito pequena. Então, se colocar um data center que não se integra à economia local, também acho problemático. Então, na minha visão, a gente tinha que promover data center com energia como biometano, faz parte da cadeia do etanol, que tem uma empregabilidade muito grande. Então, essa discussão mais estratégica, eu não estou vendo acontecer. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade histórica nessa área, mas ela só vai se concretizar se a gente tomar as decisões certas de planejamento. Mais uma vez, uma oportunidade que a gente olha só para a linha básica da história sem aprofundar. Isso já foi com a cesta de exportação, já foi com diversas outras tecnologias, e a gente vai vendo isso acontecendo com o IA novamente, né? Não, sei que teu tempo está curto, então assim, você fez um papo na Casa São Paulo com a MWeb. Sim. A MWeb, historicamente, no SXSW, ela vem do caótico ao catastrófico ali, e ela tem esse olhar mais negativo sobre a evolução do mundo quando a gente fala de futuros. Você, assim como nós, tem muito esse olhar do que, tem que olhar para isso, tem que ter cuidado e todo mundo olhar positivo, né? De positividade. Sim. Como é que foi o papo com ela? Cara, foi ótimo. Ela é uma pessoa simpaticíssima. A gente ficou falando de carnaval, que foi a minha parte favorita da conversa, que é exatamente como que o Brasil tem essas capacidades tão fortes, né, de gerar um movimento tão espontâneo que ocupa enormes partes do país, né, todo ano, que é o carnaval. E isso não tem aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que a gente, no fim, mostrou como o Brasil é legal, porque a gente vem aqui no South by Southwest e vê muita coisa mesmo, tem coisas de tecnologia que são interessantes, mas, Camilo, não tem nada igual o Brasil, cara. Brasil, assim, do ponto de vista de cultura, organização espontânea, é tudo, assim, incomparável. Ontem eu tava aqui no fim do dia, ouvindo o DJ tocar música brasileira, e muita gente de fora vendo aquilo e olhando aquela música e falando, o que é isso, né? E a música, ela é ponta de lança para coisas muito mais profundas. Ela é o que vem primeiro. Acho que a música é até profética. Então, o Brasil, eu acho que tem uma capacidade de ocupar um lugar
até mais interessante do que muitas das coisas que a gente vê aqui no Se festival, conseguisse cara. puxar toda essa questão cultural. Exatamente. Maravilha. Ronaldo, obrigado por estar aqui. Hoje foi um papo super curtinho aqui, né? A gente tem vontade imensa de conversar contigo sempre, porque é a nossa referência, de fato, para muita coisa. Mas pegando a tua passagem aqui por Austin, volte para casa, volte bem ali. Teu motivo é ótimo. Apesar de ele já estar nos nossos exemplos de muita coisa que a gente faz. Sempre um prazer estar contigo. Obrigado. Obrigadinho. Sempre um prazer. Tamo junto, cara. Muito bom. Muito bom. Valeu.